Caríssimos, a paz do Cristo ressuscitado seja a luz da sua vida. Estamos refletindo sobre o livro do Apocalipse. Hoje é segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025. E o tema da nossa reflexão de hoje é a continuação do castigo da Babilônia. Está no livro do Apocalipse, capítulo 17, versos 1 a 18. Hoje, parte 3, versos 10 e 11. Nesta terceira parte do texto, o anjo continua explicando a João o significado da fera de 7 cabeças e 10 chifres. No verso 10, ele diz que as 7 cabeças da fera também podem simbolizar 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não veio. E quando vier, deve permanecer pouco tempo. Vamos por etapa. 7 reis simboliza 7 impérios ou reinos que dominaram a história da humanidade. 5 já caíram, um subsiste e o 7º ainda não veio. Os 5 que já caíram são os impérios que já haviam sido derrotados antes da época que João escreveu o Apocalipse. Alguns exegetas entendem que esses 5 impérios podem ser Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa e Grécia. O rei que subsiste, ou seja, ainda está no poder, tudo indica que se refere ao Império Romano, que ainda dominava quando João escreveu o Apocalipse. O outro rei, ou o 7º rei, que ainda não veio, pode simbolizar um futuro império ou reino que ainda virá, ou seja, ainda não havia surgido quando João escreveu o Apocalipse. Há quem entenda que esse rei pode ser o anticristo que surgirá próximo ao final dos tempos, e cujo reinado será por pouco tempo, porque será derrotado por Cristo no final dos tempos. Na visão profética de Daniel, capítulo 7, 24, ele diz: os 10 chifres indicam 10 reis levantando-se nesse reino, mas depois deles virá outro, diferente, que destronará 3. Essa visão de Daniel refere-se aos 10 chifres da fera, em uma alusão à dinastia Seleucida, um império da Macedônia que durou por muitos anos. E o último imperador foi Antíoco IV, o mais feroz e opressor de todos. Vamos agora ao verso 11 que diz: quanto à fera que era e já não é, ela mesma é o 8º rei. Todavia, é um dos 7 que caminha para a perdição. A princípio, parece que o texto está se referindo à Babilônia, que existiu no passado. Era, mas não existe mais, não é. No entanto, pode também estar se referindo ao Império Romano, que era o grande opressor dos cristãos. Os 7 reis podem ser os 7 primeiros imperadores: Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Vespasiano e Tito. Quanto ao 8º rei, cujo texto diz que é um dos 7, pode ser o imperador Domiciano, que é pior do que Nero, e perseguidor ferrenho dos cristãos. Quando o texto diz que o 8º rei é um dos 7, está explicando que ele é como se fosse Nero. Está comparando Domiciano com Nero. Meu irmão e minha irmã, leia o texto completo na sua Bíblia para poder entender melhor. A Jesus toda a honra e toda a glória, hoje e sempre.